somos uma legião. Bem-vindos ao Irmandade Nerd. Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o Marlon. E aqui é o Renan. E hoje a gente vai falar sobre Efeito Mandela. Inclusive, eu não sei quando que surgiu a ideia pra fazer esse episódio, mas foi em algum episódio anterior, né? A gente já mencionou alguns aí, talvez vocês já lembrem. Mas a gente vai voltar em vários deles, cara. Eu não vou lembrar em qual episódio foi, mas tipo, em um dos últimos 5, eu acho, a gente falou alguma coisa de Efeito Mandela. A gente falou assim, nossa, anota essa ideia. E aí, um dia a gente vai fazer e estamos aí, né? O que eu lembro que a gente falou foi um pouco antes. Foi no episódio 21, sobre spoilers. Porque um dos efeitos Mandelas tem a ver com o spoiler que a gente mencionou naquele dia. Então talvez seja o vídeo de spoilers, né? Eu realmente não lembro se foi, eu não voltei pra procurar, né? Porque é muitas horas de conteúdo, mas deve ter sido. É bem provável que tenha sido no de spoilers mesmo. Eu lembro que foi porque realmente tem um spoiler aqui que vai entrar nesse episódio também. Só que dessa vez eu não posso... A gente não vai dar pra esconder. Mas quando for eu aviso. Mas, mano, é um spoiler velho que... É um spoiler que todo mundo conhece, né? A gente até ficou em dúvida naquele episódio se a gente censurava o spoiler em si, porque é super famoso, é um spoiler bem famoso. Todo mundo conhece esse spoiler, é o mais famoso de todos, mas é lá o de Star Wars, a gente sabe. A gente vai chegar lá, né? Vamos falar então... E esse episódio a gente vai estar um pouco diferente, né? Porque geralmente nós dois estamos totalmente por dentro da pauta, mas a gente resolveu fazer uma coisa um pouco diferente. Eu tô por dentro de tudo que vai ter, porque eu montei, e você não sabe alguns dos efeitos, então talvez você se surpreenda durante o episódio. É bem provável. Que eu lembre uma coisa de um jeito, na verdade é de outro, é bem provável. Porque assim, você fez a pauta, eu li meio por cima algumas coisas, eu não li cada tópico. Então eu posso ser surpreendido ao longo desse episódio de lembrar de alguma coisa que eu lembrava de um jeito e é de outro, né? Mas enfim, a gente vai estar vendo então os efeitos Mandela mais famosos. A gente já vai explicar o que é também, né? Então primeiro... vai entrar em detalhe de como surgiu, o que é... Sim. Como vivem, onde se alimentam. O nosso clássico começo de episódio sobre temas. Sim, bora lá pra pauta de uma vez. Bora lá. Então a gente pode começar falando o que é, né? Eu acho que é o mais... acho que é o mais importante explicar. Eu acho que se você tá nesse episódio, você já meio que já sabe mais ou menos o que é o efeito Mandela. Mas se não sabe, tá tranquilo, a gente vai explicar. Isso. O Mandela Effect, né, que é o nome em inglês, ou efeito Mandela, ele é um fenômeno onde um grupo grande de pessoas, ele lembra de algum momento ou de alguma coisa diferente de como ele foi, no caso de ser um acontecimento, ou de como ele é de uma coisa que ainda existe. Exato. Né? É aquele negócio do seu cérebro te enganar e você acreditar que algo é de um jeito, mas na verdade ele aconteceu diferente, né? Você tem um nome pra isso que acho que é memória falsa memória, né? Que é um efeito psicológico. A gente vai até comentar um pouco disso depois. É um efeito psicológico, na verdade, que muita gente lembra de algo de um jeito, ou eu mesmo tenho coisas que eu lembro que aconteceram e às vezes fico em dúvida se aconteceu mesmo ou se foi um sonho, sabe? Tem alguns sonhos que eu não tenho certeza também se aconteceu ou se foi um sonho, porque são memórias falsas que o nosso cérebro cria lá nas sinapses dos nossos neurônios e a gente meio que não sabe mais o que é, se é real, se foi um sonho. E no caso do efeito Mandela é mais interessante porque é algo em grupo, né? É algo coletivo. É algo coletivo que muitas pessoas lembram de algo de um jeito, mas na verdade era de outro e tal, então é ainda mais curioso, é até mais interessante do que as falsas memórias que costumam ser algo individual de cada pessoa, né? Não, e aí assim, o efeito Mandela, ele tem graus em si, né? Ele pode ir desde um detalhe, por exemplo, como algo que é dito se lembrar de uma forma diferente, tipo, alguém falar, tipo, eu não te conheço, Michael, aí depois a pessoa lembra como, Michael, eu não te conheço. Ela então, lembra a frase de outra forma, né? Ou até no caso de lembrar frase ou evento que nunca foram ditos ou até não aconteceram. E aí eles são lembrados como coisa real. Ou aconteceram em épocas diferentes, que é exatamente de onde vem o nome, né, do efeito Mandela. O efeito Mandela, a gente tem a explicação do porquê desse nome, é muito bizarro, e a gente vai entrar até uns detalhes
detalhes. Igual você chegou a mencionar, o efeito Mandela, ele é uma versão em grupo do efeito que é conhecido como falsa memória. Sim. Que é algo que já vem sendo estudado há anos, desde Freud. Freud já estudava isso. Sim. Tem várias origens, né? Tem vários motivos disso acontecer. Sim. Eles acreditam que tanto a falsa memória quanto o efeito Mandela, elas são resultados de várias coisas, como sugestibilidade, que é quando alguém ou um grupo de pessoas constantemente sugerindo algo pra pessoa. É tipo quando acontece uma coisa bizarra. É clássica cena de série, que a pessoa vê uma coisa bizarra, aí ele vai contar pra todo mundo e todo mundo arruma uma explicação. Sim. Tipo, na série o personagem vê realmente um disco alienígena, aí alguém fica, Não, na verdade o que você viu foram luzes, não sei, tentam arranjar uma explicação pra aquilo, uma explicação lógica. E aí, de tanto a galera sugerir, a pessoa acaba internalizando e esquecendo que realmente eu vi um alienígena. Eu vi foi luzes de um avião. Sim, é você ficar repetindo uma coisa várias e várias vezes, até meio que... É aquele negócio, você repetir uma mentira tantas vezes que ela se torna uma verdade, né? Tem um pouco disso também. A outra dela é a ativação de informação associativa, que é o fato de que aquilo ali que você tá vivendo, ele não é igual, mas ele é tão parecido que ele parece se encaixar num padrão de alguma coisa que já viu antes. Quase como um déjà vu, seria? Ou então assim, são experiências que são comuns e aí acontece alguma coisa diferente, só que é parecida com a que tava, então ela é substituída, relevada. Sim. Tem a pressuposição também, né, que é quando você acredita, você cria uma hipótese para aquilo, né, você pressupõe alguma coisa. E também tem as experiências traumáticas, né, que é o caso muito comum que você vai ver em pessoas que sofreram alguma experiência realmente complicada. Sim. Quando uma pessoa é abusada ou ela é violentada de alguma forma, ela às vezes lidar com o trauma, lidar com o trauma, ela inventa cria uma história, ela cria outra realidade na mente dela. Tudo isso é explicado na psicologia, né? Tudo isso tem explicações psicológicas e assim, quase todas que a gente viu aqui, isso aqui tudo que a gente explicou pode acontecer individualmente em cada pessoa e é a falsa memória, só que quando isso acontece em grupo, um grupo grande de pessoas que lembra de algo de um jeito, a gente chama de efeito Mandela, né? O efeito Mandela em si, as experiências traumáticas, elas são menos comuns, porque é muito mais difícil acontecer uma experiência traumática num grupo grande de pessoas. Sim, a ponto de todo mundo mudar. lembrar. Sim. Mas assim, todas essas, até mesmo a experiência traumática, de certa forma, podem ter ser a causa de um efeito Mandela. Ela é menos comum, mas pode ter sim. Tá, mas no fim das contas, como que surgiu o nome do efeito Mandela? Acho que dá pra imaginar com o nome Mandela, que não é da música, tá? Não tem nada a ver com a música, que é do Mandela, não tem nada a ver. Tem a ver com o Nelson Mandela em si, né? E o fato dele ter morrido. E agora eu te faço uma pergunta. Onde e quando que o Nelson Mandela morreu? Então, eu sei que foi em 2013, mas eu realmente não tenho lembrança de ver isso na televisão, por algum motivo. Eu não sei, quando fala em morte de alguém famoso, como foi o Nelson Mandela, alguém tão importante no país dele, eu esperava lembrar disso sendo dito na televisão e tal, e eu realmente não lembro em 2013 de ver disso, mas o efeito em si surgiu porque muitas pessoas acreditavam que ele já tinha morrido há muitos anos antes, né? E assim, isso começou antes dele morrer, né? Muita gente, a resposta pra essa pergunta de onde e quando que ele morreu, vai dizer que ele morreu preso quando ele foi exilado e tal, lá na década de 80. Sim. Mas ele viveu muito tempo depois, década de 80 pra 2013, ele faleceu em dezembro de 2013, então o quê? 33 anos a mais de vida. Anos, com muita gente achando que ele tinha morrido. Né? E ele morreu em dezembro de 2013 devido a vários problemas de infecção pulmonar que ele teve várias internações ao longo do ano de 2013 e aí ele veio falecer. Nelson Mandela, que é algo que tá em pauta nesse momento também, né, que a gente tá passando por uma grande discussão de segregação racial e tal, de preconceito racial, e ele foi, eu não preciso dar uma aula de quem foi Nelson Mandela, né, mas vocês sabem, ele foi o grande responsável por acabar com o apartheid, que foi uma espécie de regime da minoria branca lá na África do Sul até os anos de... Ele foi presidente de 90 por volta dos anos 90 ele foi presidente, né? E ele conseguiu acabar com o apartheid, que era essa agregação racial na África do Sul. Então, a gente não vai entrar em detalhes da história dele, você pode fazer uma pesquisa pra saber quem foi ele mais profundamente, mas é daí que vem o efeito Mandela, né? Que todo mundo tem essa lembrança, todo mundo não, muita gente tem a lembrança que ele morreu nos anos 80, ele morreu em 2013.
E foi de 2013 pra cá que o efeito Mandela ficou famoso, né? Inclusive. Porque mesmo com ele tendo morrido em 2013, tendo sido anunciado, ainda tem muita gente que lembra como se ele tivesse morrido mesmo lá na década de 80. Como se tivesse morrido há muito tempo antes. Isso então é um porque efeito bem estranho. E aí, é claro, eu já vi conspiração na internet, sabe? Falando que na verdade foi a gente tá em um universo paralelo, porque não sei o que, né? Não tem um negócio, tem um monte de conspiração envolvendo o efeito Mandela. Eu nem coloquei isso na pauta, porque realmente é uma questão muito bizarra. Mas tem muita gente que fala que o efeito Mandela, na verdade, é universos paralelos se entrelaçando. Confrontando, entrando em confronto, né? Então, assim, o que você tá lembrando que é diferente, por exemplo, esse caso aqui, é porque não nessa realidade ele morreu em 2013, mas numa outra realidade que, por acaso, entrelaçou com a nossa, ele morreu lá na década de 80. E aí os malucos conspiracionistas criam todas essas ideias conspiratórias em volta do efeito Mandela, tentando explicar os multiversos, né? A gente pode entrar num buraco aqui imenso a gente vai acabar chegando na Terra plana, eventualmente, se a gente entrar nesse buraco. Inclusive, tá aí mais uma pauta interessante, falar sobre conspirações, o que tem de conspiração maluca por aí. Só começando pela Terra plana, a gente já teria 1 hora de episódio fácil. Seria muita coisa pra falar. E aí tem essa conspirações. Também a gente não vai entrar em todos, né? Mas a gente vai entrar em vários. E aí a gente não vai ficar falando de conspiração, aqui a gente prefere falar do efeito Mandela, de exemplos de como eles são, né? Mas só pra dar esse adendo, existem muitas conspirações sobre o efeito Mandela e a gente não vai dar espaço pra maluco conspiracionista aqui, então a gente não vai ficar falando das conspirações envolvendo o assunto, mas tem muita, tipo essa do multiverso é a melhor de todas. Você vai ver que é muito engraçado, você procura, você acha dessas coisas, e é uma coisa que, assim, realmente tem explicação científica, mas também a galera tenta dar uma... A galera força, né? A explicação científica é que é psicologia, essa seria a explicação científica pro efeito Mandela, mas o pessoal já vai pra um nível totalmente coisa de maluco mesmo, tentando inventar multiversos pra explicar o efeito Mandela, enfim. Mas vamos para a parte mais legal desse episódio, que vai ser uma lista, acho que tem uns 19 itens mais ou menos, ou até mais, de exemplos desse efeito. De exemplos. E como eu disse, vai ser surpresa alguns pra mim, porque eu não li tudo. Então... Como o Renan montou essa pauta, ele sabe de cada uma, eu vou tentar lembrar das coisas. Se eu lembrar das referências, né? Talvez eu não lembre de uma outra coisa, não tenha assistido uma ou outra coisa, mas bora lá. Eu vou depois fazer pra quando o episódio sair, eu vou deixar um link com algumas coisas embaixo aí depois. Com bonitinho, pra vocês poderem olhar também. Porque algumas dessas coisas são bastante visuais, né? Você precisa olhar pra lembrar, mas... Bom, se você não confia na nossa palavra, a gente vai deixar uma lista de referências com, tipo... fotos daquilo na vida real pra ver se você lembra da forma correta ou se o seu cérebro tá te enganando, porque parece que o seu cérebro não é muito confiável. Vamos lá. Pra começar, eu vou começar com um macaco que é bem comum com as crianças, né? Que é o George, o curioso. Isso, né? Desenho. Você assistiu? Chegou a assistir quando era criança? Ou já viu alguma coisa? Então, eu lembro do macaco George, sim, mas eu não lembro na minha infância não era muito que eu assistia, não. Mas o macaco George. O macaco George. O macaco George, ele, como todo macaco, ele tem um rabo, né? Eu acho que sim. Não, na verdade não. Ele não tem nenhuma das aparições deles, seja no livro, nos filmes e desenhos, desde que o personagem foi lançado lá em 39, ele nunca foi representado com rabo. Eu tô vendo imagens agora no Google, eu tô vendo... realmente, ele não tem um rabo. Assim, eu não sei se ele parece mais um gorila pras pessoas, porque gorilas não tem rabo, né? Me corrija se tiver biólogos... Não, tá isso mesmo. Átila, você tá... O Átila é microbiologista, ele nem saberia. Seria mais o Pirula, né? O Pirula que é biólogo de... Mas mas tem a ver com isso, sim. Então, tipo assim, mas desde os desenhos lá dos livros de 39, nunca ele foi desenhado com rabo. Eu não sabia que ele era tão antigo, na verdade. Ele é de 39, caramba. Ele começou como livro lá, a primeira aparição dele foi em 39, acho que nem lembro se era um livro dele mesmo, mas não, nunca teve. Então, se você
por algum motivo lembrou dele na hora que eu mencionei com o rabo, seu cérebro te enganou. Sim. A gente vai deixar na referência uma foto, uma que eu achei aqui no Google Imagens, mostrando duas versões dele, uma com o rabo e uma sem. Então a versão que é correta dele é a sem rabo. O que é um pouco estranho, tipo, por que desenharam o George sem rabo se ele é um macaco? E agora vamos falar um pouco de Star Wars, que na verdade não tem uma, tem duas. Star Wars eu acho que é um dos mais famosos, que mais tem, né? E vamos começar com a do spoiler de uma vez pra tirar ela daqui. Então, assim, eu imagino que você não vai ligar do spoiler, mas... Então assim, eu vou fazer o seguinte, eu não quero estragar Star Wars pra quem não assistiu ainda. Eu vou colocar o famoso pule para tal momento, caso você não queira ver o spoiler de Star Wars, né? Então eu vou colocar isso agora. Se você não quer escutar o spoiler de Star Wars, pule para esse momento do áudio. 16 minutos e 45 segundos. Caso contrário, se você ainda tá aqui é porque você quer saber, então a partir de agora a gente tá spoiler free aqui. Estamos em território spoiler free agora, Renan. Então, a gente tem aquela clássica cena da luta do Darth Vader com o Luke no finalzinho. Isso. Em que o Luke tá caindo, né? Ele tá pendurado. E aí o Darth Vader vira pra ele e fala: Luke, I am your father. Ou Luke, eu sou seu pai, em português. Isso. Você lembrou a cena, né? Provavelmente. Todo mundo lembra dessa cena dele pendurado, né? E tem esse momento. Mas a cena não é assim, na verdade. Porque o Darth Vader ele não fala Luke, ele fala No, I am your father. Exato. Não, eu sou o seu pai. Sim, ele fala não, eu sou o seu pai, e não Luke, eu sou o seu pai. Só que se você perguntar pras pessoas em geral, muita gente lembra essa frase como Luke, eu sou o seu pai, né? Porque virou cultura pop, especialmente pra fazer piada depois, né? Sim. Essa cena é replicada no Toy Story original. No primeiro Toy Story? E literalmente acontece isso, só que eles trocam o Luke pelo Buzz. É tipo uma referência que a Pixar fez no filme. Eu não lembro exatamente qual é a cena, mas eu lembro de ter algo parecido com isso. É nos comerciais, eu acho, que conta um pouco do Buzz. Que aí eu sei o nome do vilão, do inimigo lá do Buzz. Ele vira pro vilão Buzz que é um roxo, não é? Aí ele vira pro Buzz e fala: Buzz, I am your father. Tem um o Zurg. sorrisão. Zurg. Zurg. Imperator Zurg é o nome do inimigo do Buzz Lightyear. É ele que faz essa referência ao Luke, I am your father. Na verdade é No, I am your father. E aí até lá tá errado. Também. Mas o efeito Mandela em Star Wars não param só nesse spoiler, né? Agora acho que se você voltou não tem spoiler mais. Se você voltou aqui nesse ponto do áudio, não já passou o spoiler, tá? Isso aqui é algo que a gente vai falar sobre um personagem, mas não vai estragar a sua experiência do filme. E ela tá presente até com os droids, né? Das duas primeiras trilogias. Durante as duas primeiras trilogias. Porque isso é mudado na trilogia nova. Mas aquela pergunta você se lembra quais que são as cores do C-3PO e do R2-D2? O C-3PO, ele é um robô todo dourado e o R2-D2 é um robô azul com branco, eu acho. Ele é redondo em cima, é difícil explicar. Ele tem o branco dele às vezes parece prata. Meio prata, tipo isso. Enquanto o C-3PO ele é meio que humanoide mesmo, é todo o formato de humanoide e é tudo dourado. Só que ele não é todo dourado nas trilogias originais. Não é todo dourado? Não, a perna direita dele é prateada, na verdade. Tá. Eu tô vendo imagens aqui, peraí. Nossa, caramba, a perna dele é prateada. E assim, pela cor, por ser um prata perto de um dourado, e as cenas principais que você vê é deserto e tal, essa perna não se taca tanto pra você ver. Eu tô vendo uma cena no filme aqui, cara, é quase imperceptível que a perna direita dele é prateada. Mas realmente... O problema principal que eles falaram era que uma das coisas que essa perna tava fazendo muito problema era brilhar muito pra câmera. Então foi um dos motivos que eles decidiram trocar e adicionar esse fato todo, né? Então... porque na nova trilogia ele é todo dourado. Né? Não, tem esse detalhe. Na nova trilogia... Na nova trilogia, a perna dele passou a ser dourada. Foi o que eu quis dizer. O que mudou outra cor, né, do corpo dele. O JJ resolveu consertar isso, fez a perna dourada. Só que agora um dos braços, que eu acho que é o direito, eu não lembro qual dos dois agora é. Deixa eu ver, esquerdo. É o braço esquerdo. O esquerdo passou a ser vermelho. Que aí realmente dá pra você perceber, né? Daí é bem nítido. Daí é bem nítido mesmo que fizeram essa troca. Isso aí os antigos realmente, nos 6 primeiros filmes, 6 primeiros não, né? Ele parece mais na trilogia original. E assim, nenhuma explicação pra essa mudança, né?
Tipo assim, nada é explicado do porquê. E assim, realmente, tipo, acho que na história em si, da franquia, meio que ele pegou as partes que ele tinha e construiu com a perna assim. Mas... E talvez seja a mesma explicação pro braço, então, na O nova. braço eu não lembro porque, eu acho que acontece alguma coisa que ele perde o braço e aí eles estão sem partes pra consertar e aí eles usam um braço vermelho mesmo. Então é engraçado como Star Wars tem 2, né? Acho que vai ser o único da lista ou tem mais algum aqui que tem 2 efeitos Mandela? Não. É só Star Wars, né? Então assim, Star Wars realmente, por ser algo tão famoso na cultura pop, a gente lembra de duas coisas bem diferentes da realidade. Você perguntou antes do R2-D2. O R2-D2 não mudou nada, né? Não tem Não nenhum mudou efeito nada, Mandela. ele continua normal. Eu só perguntei pra não entregar de uma vez. Bom. Não, mas o C3PO realmente. Então a perna direita dele é prata. Todo mundo lembra dele totalmente dourado. E é um efeito tão pequeno. Vai ver, tem milhões de bonecos dele que são todos dourados. Sim, eu tô vendo aqui no Google Imagens agora. Tem um monte de boneco dele que fizeram e ele é todo dourado. Quer dizer, é um detalhe muito pequeno. Esses do braço é mais fácil de ver. O do braço o JJ fez nessa trilogia para ficar, tipo, visível. escancarado. Olha aqui, tipo, essa parte do corpo dele é outra cor. Mas também entre dourado e prata nem tem tanta diferença assim. Mas é curioso isso, que Star Wars tem, e o detalhe, dois isso foi efeitos até confirmado pelo cara que fazia o C-3PO. Ele confirmou esse detalhe. Que tinha muita gente que tava assim, não é não, isso aí é só mentira. Alteraram a foto no Photoshop. Não, o cara que fez o C-3PO confirmou que a roupa dele, a perna esquerda era prateada. A direita era prateada. A direita, no caso que mudou de lado foi o braço, que passou a ser o braço esquerdo, que passou a ser vermelho. Enfim, falamos muito de Star Wars. Qual que é a próxima, Renan? Agora vamos falar um pouco de Pokémon, né? Que é algo que você conhece bem pra caramba, né? Você é muito fã de Pokémon. Eu tava jogando Pokémon antes da gente começar aqui. O Go? Eu tava tipo... Não, o Sword and Shield que teve expansão essa semana. Eu tava jogando ele um pouquinho antes da gente começar. As pessoas ainda estão jogando Pokémon Go? Então. Porque, tipo assim, nós temos uma pandemia, as pessoas não saem nem de casa, tipo, é meio arriscado jogar Pokémon Go. Se antes as pessoas já sofriam um acidente na rua por ficar com o celular na mão jogando Pokémon Go, imagina agora que você pode não só sofrer um acidente, como pegar um vírus, né? Então... mas inclusive agora que você falou, eu falei, eu ia pegar o celular pra olhar a hora, eu destravei a tela e tá aberta no Pokémon Go. Que hoje teve evento. Você mora perto de uma Pokéstop? Não, mas eles fizeram várias coisas pro jogo pra... Eu tenho uma história interessante pra contar. Lá em São Paulo, eu morei em São Paulo ano passado, quem não sabe, em 2019 eu morei em São Paulo. E tinha um Pokéstop na esquina de onde eu morava. E tipo assim, era a questão de que se eu morasse 5 metros pra frente, assim, da sacada do prédio, eu conseguiria usar um Pokéstop dentro de casa. E eu fiquei muito com isso. Até hoje eu tenho uma raiva disso. Mas era assim, era questão de tipo assim, 5 metros. Se eu saísse do prédio de onde fica a sacada, 5 metros pra lá, eu conseguia usar o Pokéstop. Era por muito pouco, assim, que eu não conseguia usar. Mas enfim. Eu tenho uma situação parecida aqui. Olha que eles dobraram o tamanho do alcance e mesmo assim eu não consegui chegar. Mas tipo assim, é muito perto. Dá uma raiva disso, cara. Dá uma raiva disso. Dá vontade de fazer um grafite na frente da minha casa. Teve gente que já fez isso, não fez? Tipo, tem, mas eles não aceitam. Criar um monumento na frente de casa, pintar um negócio de grafite só pra tirar uma foto e ter uma justificativa pra colocar um Pokéstop ali. Teve gente que já fez isso, tipo, só pra ter um Pokéstop. Tá aí um outro episódio que a gente pode falar, loucuras que as pessoas já fizeram. Loucuras que os gamers fazem. Loucuras que os gamers fazem. Criar um grafite na parede da casa pra poder ter um Pokéstop. Mas vamos falar do mascote aqui. Todo mundo vai saber quem é, né? Você pode acompanhar a franquia igual eu acompanho, que assisto anime, assisto tudo, ou pode ter só jogado Pokémon GO, mas você vai saber. Você conhece o Pikachu? Acho que não tem. Ele foi, inclusive, Pikachu, eu acho que ele chegou a vencer numa pesquisa sendo mais conhecido que o Mickey. O Pikachu é mais famoso que o Mickey? Eu acho que é mesmo. Então, acho difícil ninguém, mas essa pergunta é a pergunta que vale $1 milhão de reais. Quais são as cores do rabo do Pikachu? Então, como eu já sei a resposta, né, eu vou responder que eu já sei essa, mas eu sei que muita gente ouvindo agora deve ter falado que ele tem um rabo, que parece um raiozinho, né? É um zigue-zaguezinho, e o rabo dele tem uma pontinha preta, não é mesmo? São duas respostas possíveis que a pessoa pode ter falado agora, né? Pode ter falado amarelo, preto e vermelho, porque originalmente a base que conectava o rabo no corpo, ela tinha uma tonalidade vermelha, ou só amarelo e preto. Originalmente ele tinha uma base vermelha? Tinha, eles chegaram a consertar, mas você vai ver muita arte hoje em
D ainda com essa parte preta, mas você vai ver arte sem também. Então, oficialmente ele tem a parte vermelha ainda. Eu tô vendo agora aqui uma imagem do bem antigão, realmente. Mas não é nem vermelho, é meio marrom, né? É um vermelho amarronzado. Parece mais uma sombra, como se eles estivessem tentando fazer uma sombrinha, tipo, do rabo dele. Você vai ver que com o tempo essa sombra até foi dando uma clareada, ela ficou sendo um amarelo mais escuro. Dá pra ver que é até um tom, ele vai mudando os tons do amarelo do rabo dele. Mas enfim, o que importa problema mesmo não tá é a pontinha. nessa parte. O problema é o preto. Sim. E aí, se você falou preto, você tá errado. Na verdade, sim, eu diria 90% dos casos errados. Porque a causa de qualquer Pikachu era amarela ou então com esses tons avermelhados lá na base. Mas ela nunca é preta, com uma exceção. Na sexta geração de jogos, eles apresentaram um Pikachu especial que chamava Pikachu Cosplay. Que é uma Pikachu fêmea, por isso a ponta dele é em formato de um coração. E esse coração da ponta é preto. É o único caso de um Pikachu com ponta preta. Mas eu tô vendo uma foto aqui. Realmente a pontinha do rabo é tipo um coraçãozinho, né? E aí esse coraçãozinho é preto pra destacar mesmo. Que engraçado. A ponta em formato de coração é o normal para as fêmeas. Mas só esse Pikachu em específico que tem essa parte preta. Na sexta geração. Que é um Pikachu especial ainda, que é o Pikachu Cosplay. Então não dá pra considerar. Porque assim, falando do Pikachu mesmo, o Pikachu, as pessoas lembram dele com o rabinho. Muita gente, né, lembra dele com o rabinho preto, a ponta. E na verdade não é, né? Não tem. Ele é todo amarelo, o rabo dele. E assim, eu acho que isso já existe há anos. Você pode perguntar alguém que nunca viu os jogos, só jogou Pokémon GO, que vai ter galera que vai achar isso. E o que causa isso muito, que a ponta do rabo é preta. O que vai causar muito isso é as orelhas. As orelhas, o fato das orelhas serem pretas, a ponta delas serem pretas, acho que ajuda muito a galera a associar. Se as pontas da orelha são pretas, a ponta do rabo também vai ser. E eu acho que eu falei isso no episódio também aquela vez, né? Na verdade, as pessoas acham que é por causa da orelha. O que confunde mesmo é a orelha do Pikachu. Porque se todo mundo lembra dele com a orelhinha, a pontinha preta, né? E aí as pessoas começam a associar que qualquer pontazinha de membro dele deve ser preta. E aí... E não é. O rabo dele é todo amarelo. Com exceção da basezinha que é meio marrom, como a gente explicou. Mas isso acho que é mais a sombra mesmo. Não é nem questão de ser a cor do rabo em si. Mas tá aí. O Pikachu, o rabo dele é amarelo, tá? Pra você que lembra dele com o rabo preto, é uma falsa memória, é um efeito Mandela. E muita gente lembra dele assim. Agora vamos falar de um outro desenho da época de criança pra nós dois. Provavelmente ainda pra muita gente, porque é um desenho que tá há anos no ar. Mas tem aquele desenho lá do Pernalonga, do Patolino, do Gaguinho, de muitos outros personagens. Qual que é o nome dele mesmo? É Looney Tunes, né? Looney Tunes. Mas como é que escreve o Tunes? Eu acho que é por causa de cartoon, né? Então seria T-O-O-N-S. T-O-O-N-S, sim. Mas não é. E é esse o fato. Muita gente acha que é Looney Tunes com T-O-O-N-S porque Tunes vem de cartoons, que é desenho. Sim. Mas na verdade é Tunes. T-U-N-E-S. É Tunes? Tunes? Que vem da palavra tune, música, que é música ou melodia. Caramba, essa aqui eu não sabia mesmo. Porque eu tinha certeza que Looney Tunes vinha de Tunes igual Cartoon Network, né? Cartoon. T-O-O-N. Porque cartoon em inglês é desenhos animados, né? Mas não... E realmente, muita gente se pedir para escrever, vai escrever T-O-O-N-S por causa de cartoon. Looney Tunes. Mas não faz nem sentido, porque o desenho tem alguma coisa a ver com música? Por que Tunes de música, então? Tinha a ver com duas coisas. Realmente, porque o nome do Looney Tunes é a variação do nome Sinfonias Ingênuas, que é o título de uma série concorrente da Walt Disney. Então, deixa eu ver qual que é o nome em inglês dela aqui. Silly Symphonies. Aí eles fizeram um Looney Tune, que era pra ser meio que... um concorrente do desenho. Sim. Caramba, que engraçado. Nossa, eu podia jurar, sério, se você precisasse pra escrever Looney Tunes, eu ia escrever com Tunes, tipo, igual cartoon, T-O-O-N-S. Mas esse trocadilho é proporcional. Nitidamente é proporcional, porque você lembra na hora. E assim, eles também, junto com essa série, eles lançaram uma outra que não vingou tanto, né? Que é a Merry Melodies. Que aí, você sabendo essa, dá pra você ter uma ideia. Sim. De que, na verdade, é Tunes, mas não. E o detalhe, as duas palavras têm a pronúncia muito parecida. Então eu lembro que tem uma versão infantil do Looney Tunes, não tem uma que eles são crianças? Tem. Eu acho que o que eles não fizeram com essa franquia ainda. Sim. Que era tipo Patolino criança, tinha Pernalonga criança, não lembro o nome agora. Deixa eu ver se eu procurar.
Baby Looney Tunes. Eles só colocaram o Baby na frente. Esse eu lembro de assistir. Eu sei que o Looney Tunes original era antigo demais, assim. Eu não peguei o Looney Tunes. Mas o Baby Looney Tunes eu sei que eu assistia, tipo, sábado de manhã, comendo meu cereal de manhã, assistindo, ó, sei lá, Bom Dia e Companhia. Eu sei que passava Baby Looney Tunes. Eu achava muito, muito legal, mas... E mesmo assistindo por todo esse tempo, eu nunca reparei que o Tunes, na verdade, é de música. Tunes, em vez de Tunes de cartoon. Engraçado isso. Agora vamos sair um pouco de coisa infantil pra uma coisa mais... Uma série um pouco mais adulta, né? Uma série lá dos anos 2000 da HBO, que era estrelada pela Sarah Jessica Parker. Como diria a Peppa Pig. Eu gosto disso, é muito adulto. É tipo isso. É aquela... Você lembra o nome? Você sabe de que série que eu tô falando? Da Sarah Jessica Parker? É. Não tô lembrando. O que muita gente vai falar se você souber do que eu tô falando, é que essa série chama, talvez, Sex in the City. Ah, tá, é. E sim, muita gente vai te falar que a série chama Sex in the City. Sim. E sim, rolava muito Sex in the City mesmo na série. É, de certa forma, sim. Mas na verdade a série chama Sex and the City. É tipo Sex and the City. As pessoas lembram como In the City, né? É, tem muita gente que você vai perguntar, ao invés de falar Sex and the City, que é sexo e a cidade, vai falar Sex in the City, ou sexo na cidade. Na cidade. É, eu acho que isso aqui a questão é de porque a palavra é muito parecida, né? Quando você... In and. E também porque parece fazer mais sentido a primeira. In the City parece fazer mais sentido pra mim, não sei. And the City, tipo, sei lá. Eu acho que até seria um nome melhor se fosse In the City, né? Mas infelizmente não é assim, é And the City. Engraçado isso. É. Agora vamos sair um pouco do mundo TV, séries e tal, e vamos falar de comida. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Pix. Comida. Eu prefiro falar de comida. Uma das coisas que eu acho mais gostosa de comer no café da manhã, acho que pra todo mundo deve ser cereal, né? Eu acabei de falar, inclusive, né? É. E um dos mais famosos é o Fruit Loop, da Kellogg. Não estamos recebendo propaganda, e sim, Kellogg's patrocina nós. Kellogg's paga nós. Que é o cereal com sabor de frutas dele. Sim. Mas como é que escreve fruit? Agora que eu tô vendo na pauta, realmente. Eu iria escrever fruit como é em inglês. Fruit, né? F-R-U-I-T. Muita gente ela escreve a grafia como fruit, de fruta, né? Que é F-R-U-I-T. Sim. Mas na verdade ela é fruit, com 2 Os. F-R-O-O-T. É mais um igual do Looney Tunes. Ele tem a mesma pegada do Looney Tunes, porque ele é... Como é que chama? Ele é feito pra parecer fruit, de fruta, né? Já que o cereal tem sabor fruta. O cereal é de fruta, aí o nome dele é Fruit Loops. Você vai escrever como? F-R-O-O-T. Eles fizeram isso porque as letras O, se você já reparou no logo, talvez, os Os são o cereal. Ah, é verdade. Então eu tô lembrando da caixa agora, sim. Então o fruit, os 2 Os são 2 cereais e os 2 Os de loop também são cereais. Eles fizeram isso justamente de propósito. Porque se fosse fruit igual escreve em inglês fruit, né? Não teria como colocar os 2 cereais no logo, né? Alguma coisa assim, provavelmente. Eu acho que talvez até ficasse legal, porque você podia fazer o U como se fosse um cereal mordido. Cereal mordido. Talvez desse certo. Mas eu entendo a lógica dele, mas engana muita gente. Até porque a pronúncia fica igual, né? Fruit, fica a mesma coisa. Aí eles colocaram com 2 Os. Muita gente lembra de outra forma. E agora vamos falar de chocolate, né? Continuando aqui na série de comidas. Comida. A Nestlé ela trouxe pro Brasil nas últimas décadas um dos chocolates mais famosos, que é o mais vendido, de acordo com ela, né? Que é o Kit Kat. Kit Kat. Have a break. Have a Kit Kat. Mas é Kit Kat com uma hífen ou é tudo junto? Agora eu não vou lembrar. Deixa eu tentar lembrar da embalagem. A embalagem é icônica, né? Vermelha, Kit Kat. Inclusive tá aqui do meu lado. Eu literalmente estava comendo isso hoje mais cedo. Eu tô com uma embalagem de Arcor aqui, então não vai ajudar muito. Deixa eu lembrar, peraí, Kit Kat é vermelho, tá? Aí o Kit Kat, eu acho que tem um hífen, não tem? Não, não tem. Não tem hífen, olha aí. Não existe. Não tem. E muita gente acha que eles com o tempo tiraram, mas nunca teve. Nunca teve, desde que criaram? Deixa eu ver de quando que é Kit Kat, quando foi criado. Kit Kat... 1900 e poucos. Na verdade ele começou com outro nome. 1900 e pouco é muito vago, tem tipo 100 anos em 1900. Ai, pera aí, Kit Kat é junto também? É junto, não tem... Caraca, eu achava que era separado. Ele chegou a ser separado. Tipo assim, você vai ver mas eu tô vendo os dois aqui. Eu tô vendo gente que na página, na Wikipedia, tá separado. Mas a grafia no geral é junto. Então acho que é questão de... Dá pra escrever dos dois jeitos, então. É tipo assim, se olhar as propagandas da Nestlé que aparecem, porque o Google, né, eles estão juntos. E eu procurei uma imagem no Google Imagens agora aqui também, nitidamente é junto, não tem nenhum espaço entre Kit e Kat. Nossa, mas não tem hífen. Pra mim, eu podia jurar que tinha hífen
Kit Kat? Ó, aqui no Brasil ela chegou em 94, mas ela existe há muitos anos. Ela começou com um chocolate com outro nome, eu não vou lembrar aqui agora, deixa eu achar, ver se eu acho ele aqui. Chocolate Crisp, Roundtree's Chocolate Crisp. Sim. Em 35, que na verdade ele era um chocolatezinho que vinha junto com as marmitas. Ah, é? É. Nossa, que Então, aleatório. tipo, a galera pedia marmita e eles vendiam e o chocolate vinha junto como Tipo uma sobremesa. É da Hershey's, né? Eu não sabia que é da Hershey's, inclusive. E aqui É no produzido Brasil pela quem traz Hershey's, é a Nestlé. Tô descobrindo muita coisa sobre Kit Kat que eu não fazia ideia. E aí Não teve eles um Android? eventualmente Não teve passou um a se chamar... Android? Não teve um Android Kit Kat também? Ou eu Teve, tô... teve. Você não né? tá louco. E aí depois, em 37, ele passou a ser chamado Kit Kat Chocolate Crisp. E aí depois da Segunda Guerra Mundial, ele passou a ser chamado só Kit Kat. E nunca teve hífen. Nunca teve hífen e é junto. E eu achava que tinha hífen. Aí quando você falou que não tinha, eu achei que era separado e não é separado, era tudo junto. Caraca, é um Inception de efeito Mandela aqui. Mas o mais engraçado é que esse nome, Kit Kat, ele vem de um clube literário do século XVII que se chamava Kit Kat com hífen. Com hífen? Caraca. Com hífen. Porém, quando ele passou a ser chamado assim lá em 37, eles tiraram esse hífen. Nossa. Então, realmente lembrava de outra forma Kit Kat. É muito confuso, mas... O Android que ele teve foi o 4, né? Eu não lembro qual modelo em si. Foi o 4.4.4, Kit Kat. A gente já tá no 10, né? No que? Então, E agora vamos falar um pouco de um jogo que muita gente jogou, talvez com outro nome, né? Antigamente era Banco Imobiliário, agora o mundo inteiro adotou o mesmo nome, que é Monopoly. Eu joguei Banco Imobiliário, agora todo mundo chama de Monopoly. É porque antigamente eu acho que eles não tinham direito à licença do Monopoly em si, da marca em si, então eles tiveram que criar um nome, né? Uhum. E mas que é hoje mais em dia... apelativo pro público brasileiro também, né? Porque... Sim, mas hoje em dia você vai ver muito Monopoly sendo vendido aqui. Sim. E um dos Mandela Effect que tem, o Mandela Effect tem aqui, né, é com o mascote da marca, que é o Mr. Monopoly. Uhum. Que é um cara que ele veste um terno preto, uma cartola, tem o seu bigodinho branco. Ele é baixinho, né? E um monóculo. Sim. Pera, tem um monóculo? Na verdade, não. Agora não sei mais. Não tem Na monóculo. verdade, não tem. Em todos os anos que a marca Monopoly existiu, nunca... Ele nunca teve um monóculo? Nunca teve um monóculo. Pera aí, deixa eu dar um pesquisar aqui, Mr. Monopoly. Caraca, ele não tem um monóculo, é verdade. E assim, é bizarro, porque muita gente consegue. Isso, inclusive, foi... Eu falei Monopoly, eu falei monóculo ou Monopoly, agora eu não sei. Não sei. Porque Mas, eu tô assim, confundindo as palavras. Talvez seja por isso que as pessoas lembram desse jeito. Em português, É porque aqui talvez seja uma explicação. no Brasil ele chegou Como é que é? primeiramente como banco imobiliário, mas é a mesma Sim. coisa. Como é que é monóculo em inglês? Deixa eu ver. Eu quero chegar no fundo dessa discussão, velho. Mas, Monóculo assim, é monocle, que parece a palavra Monopoly. Talvez seja isso. Né? Será que não é por isso? Não sei. Mas assim, Monocle. aqui no Brasil demorou pra chegar, né? Então é uma coisa que a gente não vai ter tanto, essa associação com ele. Na verdade, só aqui pra no corrigir Brasil... aqui, eu botei pra ouvir monocle, tá? Que se pronuncia. Eu falei monocle. Monocle seria a Aqui no função. Brasil ele chegou como banco imobiliário, né? Pela Estrela. Uhum. E muito tempo depois a Hasbro trouxe o Monopoly pra cá. Nem traduziu, nem chamou de monopólio, igual Portugal chamou. Portugal sempre faz as traduções literais, né? Aqui a Qualquer gente coisa deixou eles traduzem Monopoly literalmente. Mas eu tô tentando achar uma explicação, eu não sei se é por causa da palavra, como eu disse, monocle, que parece Monopoly, talvez seja isso. Mas eu acho que é porque todo mundo associa a imagem desse carinha de cartola, né? Ele usa uma cartola com um cara rico usando monóculo. Eu não sei por que exatamente. É o estilo dele, é meio que o estilo de um cara que usaria o monóculo. Eu acho que é por isso, tipo, não tem uma explicação mesmo. Muita gente lembra ele de um jeito e ele não tem o monóculo. E assim, isso é alguma coisa que realmente faz parte da cultura lá de fora, especialmente, porque foi quem conviveu com o Mr. Monopoly por muito tempo, né? Uhum. Ele tem até um outro nome, que eu nem vou lembrar, nem coloquei aqui justamente porque é um nome muito americano. E... ele tem um nome mesmo? Não sabia. Tem um nome dele. Esse efeito ele é tão comum que no filme Ace Ventura, lá do começo dos anos 2000, tem uma piada em que um personagem ele tá vestido de
chapéu, cartola. Chapéu, cartola é muito legal, né? Mesma coisa. Cartola, de terno preto, ele tá com um bigodinho branco e um monóculo. E o Ace, que é o personagem de Jim Carrey, vira e fala, e zoa. Ele fala alguma coisa, ele vira assim, ok, Mr. Monopoly. E tipo assim, até nesse filme ele foi representado com o monóculo, sendo que ele não nunca teve. Acho que é só porque faz parte, combina muito com o estilo dele. Você falou do nome, né? Eu fui pesquisar aqui, achei um fandom de Monopoly. Como pra você ver como tem fandom de tudo mesmo. Tem um monopoly.fandom.com que diz aqui que o nome dele é Rich Uncle Pennybags. É, isso mesmo. Uncle, que é um nome muito, tipo, Rich Uncle seria tio rico, Pennybags seria saco de dinheiro, saco de moedas. Então, é um nome bem estranho, é melhor. Mr. Monopoly é bem mais fácil de lembrar mesmo. É que, tipo, mano, o quê? Pra gente fica, tipo, sem saber. Agora vamos falar um pouco, a gente já falou de comida, já falamos de jogo de tabuleiro, agora vamos falar de arte. Aqui aqui é cultura, mano, a gente fala até de arte. Aqui temos cultura. Agora vamos falar um pouco da Mona Lisa, né? Aquela pintora incrível. Famosa Mona Lisa, que é o Leonardo da Vinci, na verdade. É ele mesmo se pintando. E em que todo mundo fala daquele sorriso destacado, grande que ela tem. Sim. Né? Só que não tem sorriso, meu querido. Pera. Tipo assim, todo mundo imagina, lembra ela com um sorrisão, como se ela estivesse feliz. Na verdade, ela tem um leve sorriso, vai. É, o que a gente fala, que eu até coloquei aqui como um sorriso bastante contido. Aquele sorrisinho. Sorriso de canto de boca mesmo? Quando você vê alguém se ferrando na vida, é esse mesmo. Eu acho que essa é a ideia da Mona Lisa. E assim, tem gente que até fala que isso não é realmente um sorriso. É por causa das sombras que tem na ponta da boca dela. Parece um pouco um sorrisinho de leve, assim, né? Mas não tem muita gente que lembra dela sorrindo mesmo na foto. E tem até essa expressão, né? O sorriso da Mona Lisa, que eu não sei o quê. Eu acho que ninguém lembra dela, tipo, mostrando os dentes, assim, sorrindo super. Mas assim, se você perguntar qual a expressão facial que a Mona Lisa tem na pintura, muita gente vai dizer sorriso, né? E ela tá sorrindo, ela não tá... Tipo, alguém imagina um sorriso, aquele sorriso, não mostrando o dente, mas largo. Tipo, sim, com os cantos da boca levantados. Mas não, não é nem... É realmente um sorrisinho, assim, bem contido, tipo... Olha lá. Eu tenho uma sessão de foto no meu celular, é muito legal. Tem a ver um pouco, que são fotos, são pinturas, na verdade, que eu vi numa exposição lá em São Paulo. E cada pintura parece que é o quadro reagindo a alguma coisa. Então, tipo, tem um que ela tá com a mão na cara, tipo, olha lá, fez cagada. Vou te mandar até depois, que eu cheguei a postar, acho que nos meus stories na época, só fazendo piada, mas é a Mona Lisa... colocando uma legenda em cada foto. Foi tipo isso. E a Mona Lisa é a clássica, tipo, a pessoa acabou de tropeçar na frente dela, uma pessoa que ela não gosta, ela dá aquele... sorrisinho de felicidade. Pra não rir no meio da cara. A Mona Lisa é famosa pelos olhos mais, eu diria, né? Do que pelo sorriso, que não é um sorriso, na verdade. É porque ela tá olhando diretamente pra você e... Enfim... mas não é só quadro que também tem isso, não. Estátua também, a gente tem o Pensador do Rodin. Famoso, né? Aquele que ele tá sentado com a mão no joelho, né? O cotovelo no joelho e a mão no queixo, né? Só que você pode perguntar muita gente acha que ele tava apoiado na testa. Ah, é? Na muita testa? Gente ainda acha esse aí eu não lembro dessa forma, não. Eu lembro dele com a mão no queixo. Não, é no queixo. É no queixo, né? Só que muita gente imagina ela com a mão na testa. Ah, é? Especialmente quando você vai ver a galera zoando e tal, eles fazem isso. Eles não botam a mão no queixo. Eles botam a mão na testa, como se tivesse... Como se fosse o quadro da... como é que eu vou lembrar agora? O Abaporu. Porque no Abaporu realmente tá com a mão na testa. Se bem que é difícil achar uma testa na imagem, que a cabecinha é desse tamanho, mas ainda assim, no Abaporu, realmente, da Tarsila do Amaral, parece que eu diria que é mais no rosto, enfim. Mas no caso do Pensador é realmente no queixo, né? As pessoas no queixo. Errado. É tipo a mãozinha até pra dentro um pouco, apoiando no cotovelo, no joelho esquerdo. Ele tá nem com a mão fechada. Isso aí eu lembrava errado, tá? Isso aí eu lembrava errado. Pra mim que ele tava com a mão fechada embaixo do queixo, eu tô vendo uma foto agora. Ele tá com a mão meio aberta, assim, né? Com a mão meio quase no pescoço. Engraçado isso. É muito engraçado, porque a gente realmente tem lembranças bizarras. E outra coisa que eu acabei de notar aqui, pra mim que ele tava com a mão direita na perna apoiada no joelho direito, ele tá com a mão direita apoiada no joelho esquerdo. Sim. Você tá vendo aí? Eu sei. Eu podia jurar que era com a mão direita no joelho direito, mas não é, ele tá com o joelho invertido. Outra coisa que eu lembrava diferente. Mas aí
é eu, né? Aí já não é efeito Mandela, eu lembrava de um... Aí já é falsa memória mesmo, eu tinha uma falsa memória dele. Mas esse da mão na testa ou no queixo realmente é um efeito Mandela. Muita gente lembra dele com a mão na testa. E assim, agora vamos falar um pouco de filme de novo, a gente já passou, agora a gente vai voltar em filme rapidinho. A gente não tá indo muito na ordem, tipo, primeiro um monte de filme, depois um monte de... né, vamos misturar aqui um pouco. Agora vamos voltar em um filme clássico também. Um filme que eu acho que não tem como você nunca ter visto, ou pelo menos visto uma versão, né, que é Branca de Neve. E esse aqui funciona tanto na frase em português quanto na frase em inglês, porque eu fui atrás pra confirmar e na frase em português tá errada também. Que é aquela clássica cena da rainha no espelho, e aí ela vira pra ele e fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Ou mirror, mirror on the wall, né, que é em inglês. E sim, ela não fala isso. Ela não fala espelho, espelho meu? A confusão, eu acho que principal desse é porque no livro, nos livros são baseados, ela fala mirror, mirror on the wall, espelho, espelho meu. Mas no filme original da Disney, não é essa frase que é dita. Ela em português ela fala mágico espelho meu. Mágico espelho meu. E em inglês é magic mirror on the wall, que é o espelho mágico na parede. Eu realmente lembrava da frase assim, espelho, espelho meu, né? Existe alguém mais belo do que eu, seria a frase. Mas na verdade é espelho mágico. Que engraçado isso. E isso é legal porque funciona em português e inglês também, né? Mas a explicação acho que é isso, é porque as pessoas associaram mais com o livro, no livro é mesmo. Mirror, mirror on the wall. Não, e assim, você vê que é uma coisa tão comum que teve o filme com a Julia Roberts lá em 2012, que o nome dele em inglês é Mirror Mirror, em português espelho, espelho meu. Pois é. Tipo, até os filmes hoje em dia eles estão eles já adotaram a nova versão, que ficou mais popularmente conhecida. Mas sim, é um efeito Mandela que a gente não tá acostumado. Ainda falando de filme então? Vamos falar do Senhor dos Anéis. A gente já mencionou uns episódios atrás, né, de versão estendida, sobre. Mas ele tem uma clássica cena do primeiro filme, eu acho, eu lembro bem que cena, em que o Gandalf tá meio que caindo, ele grita pro resto: Run, you fools! Corram, seus tolos, seria a tradução. Só que se você assistir a cena, e eu fui assistir também, e dá pra reparar, ele não fala run, ele fala fly, you fools. Fly, you fools, tipo, voe, seus tolos. Que é tipo uma coisa que ninguém que tipo, acho que ninguém repara, assim, mas é totalmente diferente. E essa frase virou uma frase na cultura pop. Sim. É tipo Run, Barry, Run, que também virou uma outra. Ou Run, Forest, Run. Ou You Shall Not Pass. E vou aproveitar que eu já mencionei o Run, Forest, Run. Run, Forest, Run também tem uma, né? Não é tão famosa pra gente, eu acho, essa frase aqui, mas pra eles é. Que eles têm aquela frase em inglês que é Life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Que na verdade é Life was like a box of chocolate. Eu falo was? E que muita gente entende como segue com a ideia de que is. E assim, na verdade não muda a frase, mas ele diz a vida é como uma caixa de chocolate e outra a vida era como uma caixa de chocolate, né? E ele fala no passado, na verdade, porque ele tá falando uma coisa que a mãe dele falava, então por isso que a frase tá no passado. Não muda muito, mas é verdade. Então é outro que a gente pega uma palavra e muda o tempo da frase, né, de certa forma. Também. Agora vamos lá pro penúltimo que a gente pôs aqui na lista. Talvez a gente mencione algum outro, mas vamos falar de Queen, ou de uma das músicas mais clássicas do Queen, né, que é o We Are The Champion. Sim, na verdade eu acho que o nome da música é We Are The Champion, né, tá certo. Eu ia falar que o nome da música era só Champions, pensei que esse ia ser o efeito Mandela. E agora eu quero que se complete essa última estrofe que eu vou ler. Eu vou tentar, talvez, dar uma beat pra você entender, mas é a última, é aquela que termina. We are the champions, my friend. No último refrão você disse? É a última coisa, pra terminar a música. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Pum, pum. Of the world. Então, se você, assim como o Marlo cantou o Of the World, você tá cantando a estrofe errada. Porque ele fala Of the World, tá? Mas não nessa estrofe, né? Essa que é a questão. Tipo, ele termina a música literalmente 'cause we are the champions. E dá as duas batidinhas e acaba a música. E a música acaba, Só que nas estrofes anteriores ele fala Of the World. Só que todo mundo manteve na cabeça que todo verso que ele fala assim. isso em todos os versos, ele não fala em todos os versos. No verso final, no fim da música, ele só fala 'cause we are the champions.
champions. Aí dá as duas batidinhas da bateria. Dá uma instrumental ali e a letra acaba em We Are The Champions e não tem o Of The World no final. Só que muita gente lembra como tendo. Isso aqui é fácil de explicar, né? Porque antes, sei lá, quantas vezes ele repete essa estrofe antes? Talvez Deixa duas outras aqui. vezes. Talvez esse seja o terceiro refrão já. Então você ouviu Cause we are the champions of the world. Aí tem lá o solo de guitarra, sei lá o que segue depois disso. É só as duas batidas da bateria e a guitarra dá um fade out na música. E aí você espera isso de novo, né? Você espera mais uma vez que ele faça isso e ele não duas faz vezes que ele faça isso. Então esse é fácil. Esse eu acho que é o efeito Mandela mais fácil de explicar. Inclusive são duas estrofes seguidas. Então, tipo, tem uma estrofe que é isso com o Off the World e aí o seguinte é essa final que não tem. Só que a gente... E é muito engraçado que muita gente que às vezes não lembra disso, bota a música pra tocar, bota o canta clipe, no final. O vídeo oficial, aí vai, termina e fica tipo, cadê? Cantei sozinho, pô. Aí você canta sozinho o Off the World e o Fred Mercury não. O Fred Mercury está errado. Ele esqueceu de cantar a última Off the World. Mas beleza, vamos lá pra terminar então. Vamos falar de um efeito Mandela que ele é bem brasileiro. Esse aqui é realmente brasileiro. Vou te perguntar, Marlon, onde você estava em 11 de setembro de 2021 quando rolaram os atentados? 2001, né? Você falou 2021. 2021, tá. Você tá prevendo um atentado ano que vem? Não. Olha só, pessoal, o Renan tem informações privilegiadas, hein? Onde você estava em 11 de setembro de 2021? Tá, em 2001, tem 24 horas esse dia. Eu tô tentando lembrar. Eu lembro que, assim, provavelmente de manhã, que dia de semana que foi pra começar? Foi durante a semana, eu não vou lembrar que dia foi. Terça? Eu não vou lembrar. Eu vou ter que olhar que dia que foi. Deixa eu dar uma puxada aqui pra ver se eu acho. 2001, né? Eu falei 2021 setembro, também. Foi dia 7, foi uma sexta-feira. 11, peraí. 11 foi uma terça-feira. Foi uma terça, né? Que eu falei, foi uma terça-feira. Eu tinha 6 anos, eu devia estar na primeira série, eu estudava de tarde, então eu devia estar brincando. Devia ser muito isso. Eu lembro que eu não tenho uma memória exata, assim, de 11 de setembro. Eu lembro de ver na TV que aconteceu alguma coisa muito bizarra e eu, tipo... Tenho 6 anos, estou cagando pro que tá acontecendo pelo mundo, né? Então... Mas eu provavelmente estava só brincando, não devia fazer nada de interessante. Eu não tenho uma memória muito fixa de como foi 11 de setembro. Eu acho que, assim, muita gente como eu devia estar assistindo a TV Globinho e lembrar do programa ser interferido, né? Pra dar a notícia e ficar num plantão que eles ficaram. Eu lembro muito disso. É porque foi de manhã, né? Foi de manhã. Que horas era? 9, 10, 11 horas Foi 9 e pouquinho. Só que, assim, tem muita gente que lembra que essa interrupção, na verdade, aconteceu durante uma luta icônica de Dragon Ball Z. Então tava rolando a luta lá do Dragon Ball Z e cortou. Cortou pra ter o plantão da Globo. Só que não foi exatamente isso que aconteceu. Muita gente tem essa lembrança, mas não foi bem isso. E assim, foi pesquisado depois, né? A interrupção da Globo foi pouco depois das 9, mas o Dragon Ball Z só entrava depois das 11. Então não tem como porque ser. O horário daqui de Nova York não é tão diferente, assim, acho que é 1 hora sempre variação. Então se aconteceu entre 8 e 9 da manhã os atentados, não sei por que queriam entre as 11. Mas tem muita gente que, tipo, ainda lembra, assim, tipo, que jura, que bate o pé e diz que lembra, estava assistindo Dragon Ball e entrou um plantão. Tava, tipo, aquela luta pesada lá em Namekusei, que dura não sei quantos episódios, mas é 5 minutos na vida real. Faz sentido, porque eu acho que a Globo deve ter ficado a manhã inteira cobrindo aquilo, né? Foi um tempão. Eles não devem ter ficado com a programação normal rolando enquanto acontecia um atentado lá em Manhattan, né? Eu acho que eles entraram no ar, tipo, 9 da manhã e ficaram o resto da manhã, o resto do dia quase, cobrindo. E assim, eu acho que esse caso é um dos casos que eu poderia falar que é um dos poucos que é um efeito Mandela relacionado a eventos traumáticos. Faz sentido, porque foi um efeito traumático. E assim, imaginando ainda pra criança, são dois. Primeiro, você tá perdendo seu desenho. E segundo, tá acontecendo uma coisa hiper mega violenta e que muita gente morreu. Sim. Então são dois efeitos, assim, são duas coisas que pra uma criança é complicada. Que vai ser marcante. E assim, acho que isso causou esse efeito Mandela.
e é um efeito Mandela bem brasileiro isso, né? Total Brasil aqui. Como eu disse, eu tinha 6 anos, eu realmente não lembro o que tava fazendo em 11 de setembro, mas eu devia estar brincando na grama. Eu também tinha 6 anos, só não lembro o que. Eu lembro que eu tava assistindo, mas eu não lembro o que. Eu não sou desse que lembra do Dragon Ball Z, eu não lembro o que eu tava assistindo. Eu lembro que eu estava assistindo TV, e, assim, detalhes eu não lembro também. Minha memória não é mas muito boa. Tá aí, então falamos sobre diversos efeitos Mandelas famosos, conhecidos. E aí, pra terminar, a gente vai fazer 2 perguntas pra mim e pro Mal, assim, que na verdade também são pra vocês que estão ouvindo. Então a gente quer saber se você qual é a resposta dessas perguntas pra vocês. A primeira é se tem mais alguma que não tá na lista que você lembra. Isso. Então, se você souber, conta pra gente. Eu tenho mais umas aqui que eu vi, que eu nem coloquei aqui, mas eu vou mencionar uma que muita gente lembra de ter um filme chamado Shazam, com 2 As, estrelado pelo comediante Simba. Só que, na verdade, não existe. O mais perto disso é um filme que chama Kazam, que é o filme do Shaquille O'Neal. Só que muita gente confunde, achando que o Simba fez esse movie chamado Shazam. Você tá falando disso antes de existir o filme Shazam, acredito. Porque já tem o filme Shazam. Isso aí foi década de... Década de... Eu não lembro exatamente de nenhum. Nos anos 90, mais ou menos, esse. Eu não lembro de nenhum, assim, que não tenha sido comentado aqui. Acho que esses eram os mais famosos. Mas se você lembra de mais algum efeito Mandela que você... E mais pessoas, porque é isso que diferencia, como nós explicamos, o efeito Mandela de uma falsa memória, né? Falsa memória individual, o efeito Mandela é coletivo. Então, tem mais algum efeito Mandela que coletivamente muita gente lembra de um jeito e, na verdade, é de outro? Quem sabe a gente faça mais um episódio. Talvez tenha mais coisas pra fazer sobre, né? Então, comenta aqui embaixo se você tá no YouTube, né? Se você tá em outras plataformas, não tem como comentar, mas você pode entrar no portal viciados.net pra comentar, ou lá no YouTube também comenta pra gente, ou manda e-mail pra gente, ou manda pra gente nas redes sociais, ou manda um sinal de fumaça. Tem várias formas, tá? E assim, a outra pergunta que a gente vai fazer é qual foi mais surpreendente pra você, o que você acreditou por muito tempo, o que a gente foi aqui, estourou sua bolha de crença. Conta pra gente. Olha, também. Teve alguns aqui, porque como eu não fiz a pauta, quem fez foi você, como eu disse, pra mim foram muitas surpresas. Tinha alguns bem óbvios, tipo esse do Star Wars lá, do spoiler que eu não vou comentar. O do C3PO foi bem surpreendente pra mim, porque eu não lembrava mesmo. Acho que o que mais me chamou a atenção foi do Kit Kat, cara. O Kit Kat eu podia jurar de pé junto que Kit Kat se escrevia com hífen, e na verdade não tem hífen, e também não tem separação entre Kit Kat, é tudo junto. Então esse foi o que eu não tava esperando mesmo, assim, não sabia que Kit Kat era assim, nunca tinha percebido isso. Aí é claro, tem também outro bem óbvio, que era o do Pikachu também, eu tenho, esse é um dos mais famosos, inclusive, né? Acho que muita gente lembra do Pikachu com um rabinho preto, mas pra mim não foi uma surpresa. Acho que o do Kit Kat foi o que mais me surpreendeu aqui hoje, por incrível que pareça. Pra mim, assim, da lista que eu coloquei, assim, acho que o que mais me surpreende mesmo é o do Looney Tunes, talvez, porque eu provavelmente ia escrever Tunes. Fruit Loops também, que é um caso parecido, porque é meio óbvio, né? Um cereal de frutas que não se escreve como fruta em inglês, assim, fruit, F-R-O-O-T. E o do Queen, talvez, porque eu já tinha visto essa do Queen, mas eu acho que mesmo antes, eu ainda cantaria o Of the World, mesmo assim. Mesmo no tendo visto, mesmo já tendo visto várias vezes, eu acho que mesmo assim eu ainda cantaria isso. Sim. Acho que é isso, né? A gente pode ir para as sugestões da semana, então? Podemos. Sugestões da semana. Seu guia do Irmandade Nerd. Quer começar com a sua? Porque a minha vai ser a típica, eu não tenho o que recomendar de muito interessante, eu vou recomendar mais umas músicas aí pra vocês. A minha vai ser eu realmente não tinha muita ideia do que recomendar por enquanto. Eu pensei assim, o que eu joguei essa semana que eu poderia recomendar, mas nada assim demais. Você tá esperando chegar o seu The Last of Us, né? Assim, esperando postar, né? Tem muitos detalhes. Eles vão ter que postar ainda pra depois. Lança o quê? Lança agora dia... Lançou 22? ontem. Lançou ontem, é verdade, o que eu tô falando? E até agora não foi postado. Né? Se alguém da Amazon tá me ouvindo, dá um jeito disso pra mim. Eu já reclamei ontem no Twitter. Passa o seu xinguei muito no Twitter.
Mas... Se alguém da Amazon tá ouvindo aí do despacho, por favor, manda logo o The Last of Us pro Renan. Não, e também se não postou até terça-feira, meu Deus, né? Mas a gente tá na expectativa, nossa, eu tenho que comprar o meu ainda. Vou e o que eu comprar joguei o essa 23, semana... mas eu vou pegar digital, então eu já vou poder jogar dia 23. E o que eu joguei essa semana foi os The Last of Us originais. Fica aí uma recomendação. Eu vi você falando no Instagram que você tá jogando Left Behind, né? Eu rejoguei o original, o primeiro, e joguei o DLC que eu nunca tinha jogado, porque quando eu joguei o primeiro, eu joguei no PS3 de um amigo, ele não tinha de amigos, né? E eles não tinham o DLC. Então o DLC foi a novidade pra mim nessa jogatina. Eu acho que além de The Last of Us, outra coisa que eu tô esperando muito é o Cyberpunk 2077. Que agora tá novembro. E vai ter evento, né? O evento vai ser pra realmente amenizar o fato deles terem adiado o jogo mais uma vez. E assim, sério, a gente já pode confirmar que vai ter live, porque eu quero muito cobrir esse evento, sério. Podemos. Vamos lá fazer. Vamos. Que o próximo evento mesmo, eu tava vendo ontem ainda uma lista de todos os eventos que estão substituindo o que era pra ser E3 agora, né? Tá tendo muita coisa. Eu fiquei muito feliz que a gente não fez evento da EA, porque foi um saco. Foi, ainda bem que a gente não cobriu, porque só teve Battlefield 6 mesmo. Não, nem foi Battlefield 6, tipo assim, Battlefield foi mostrado no final. Foi um saco como a gente sabia que seria, por isso a gente não cobriu. Mas acho que o próximo mesmo interessante seria o quê? Só em julho mesmo? É muito tempo. O próximo seria o da PlayStation em si. PlayStation ou Xbox? Da Xbox. Tá, porque a PlayStation já foi, né? Então o próximo 2020 em julho, eu vi que vai ter o do Cyberpunk, que é outro que eu quero dia muito 25. cobrir, porque eu acho que vai ser muito foda. E eu não lembro, tinha mais uma outra coisa que eu queria cobrir, enfim, a gente vai conversar depois sobre dos Vingadores também, esses dias, amanhã tem Developer Showcase, amanhã não, daqui a 2 dias quando a gente tá gravando, quantos aqui foram lá, já vai ter passado o Developer Showcase de junho, e se tudo deu certo, eles anunciaram o novo Crash nesse evento, porque que vazou, agora está faltando anunciar, e falaram que é nesse evento que vai anunciar. É possível, então quando você estiver ouvindo já pode ter sido anunciado, ou então nós erramos. Mas eu vou fazer a recomendação que eu tinha deixado de reserva semana passada, que essa semana me confirmou que tá realmente bom, que é Agents of S.H.I.E.L.D. Eu cheguei a mencionar no episódio atrás que eu tava esperando, e eu já tô assistindo a 7ª temporada e tá muito legal. E eles estão conectando, por exemplo, com Agent Carter. Teve um ator lá de Agent Carter que apareceu em 2 episódios, e talvez vai aparecer em mais, e eles estão visitando momentos da história. É muito legal. E assim, a série em si é muito boa, ela só melhora com o passar do tempo. Você já falou várias vezes que, tipo, ela começa a ficar boa depois que ela se conecta com o Civil War. E só minha recomendação simples você vai ter que baixar, provavelmente. Porque tá passando onde mesmo? Ela tá passando na ABC lá fora. Mas assim, mesmo se você for assistir as temporadas anteriores, você vai ter que baixar. Porque a Netflix é bugada. Eu tenho quase certeza, eu tô abrindo aqui até a Netflix pra confirmar agora, mas eu tenho quase certeza que a Netflix só tem a 1ª, a 2ª e a 5ª temporada. 1ª, 2ª e 5ª, quer dizer, faz nem sentido isso, eu não sei por que a Netflix faz esse tipo de coisa com série. Eles disponibilizam a 1ª, 2ª, aí você quer ver a 3ª, vai ver em outro lugar, quer ver a 4ª, vai ver em outro lugar, você volta aqui pra ver a 5ª. Tipo, como assim, mano? Aparentemente piorou, só tem eu procurei aqui agora, só aparentemente tem a 2ª agora. Só a 2ª, então melhor você ir em outro lugar pra assistir o famoso Pirate Bay. O Pirata da Bahia, entendeu? Pirata da Bahia. Mas essa é a minha recomendação. Mas tá aí, a recomendação do Renan é Agents of S.H.I.E.L.D. E se você não jogou o primeiro The Last of Us, vai lá jogar. Pronto, fica aí as 12. Isso aí, essa recomendação também é minha. Veja The Last of Us, jogue The Last of Us, se você ainda não jogou. Eu joguei, tipo, início desse ano, eu acho, assim que chegou na Plus. Foi o quê? Janeiro, fevereiro? Por aí? Foi finalzinho do ano passado, foi outubro. Final do ano passado? Nossa. Foi outubro, porque eu lembro que quando eles anunciaram setembro, eu sei que foi setembro, porque eles anunciaram a data do lançamento e anunciaram junto que no mês seguinte viria The Last of Us. É verdade. Aí eu rejoguei no PlayStation 4, joguei o Left Behind, que eu não tinha jogado até hoje, é uma historinha legal, apesar de ser bem óbvia. E bem óbvio porque é algo que já é dito no primeiro jogo, e você só vê mesmo o que aconteceu no Left Behind, que, enfim, eles passam naquele pulo da história, né? Eles passam em 2 tempos, ele é uma prequela e ao mesmo tempo ele se passa no 3 pulo, semanas antes da história principal e durante o pulo trecho, antes do inverno no jogo. Enfim, sem spoilers, só estamos comentando linhas de tempo aqui, beleza? Ninguém tá dando spoiler, né? Vamos lá, minha recomendação que eu tô enrolando aqui é Robert DeLong, é um artista que eu descobri nessas últimas semanas e tô ouvindo pra caramba, tô gostando muito. Esse último álbum dele, See You in the Future, é um EP, na verdade, de 2018, é bem interessante, só tem 4 músicas aqui, mas antes disso o álbum In the Cards, eu acho que foi
que eu mais gostei, Long Way Down, é uma música muito boa. Acho que a música que eu poderia recomendar aqui mais dele seria Global Concepts. Tô muito viciado nessa música. E no vídeo, o vídeo também é muito bom. Os videoclipes dele todos são muito bons. E é um artista novo, bem jovem, tá aí fazendo umas músicas bem interessantes que eu quero recomendar pra vocês ouvirem. Vai estar o link aqui embaixo do Robert DeLong. Como vocês perceberam, recomendar música aqui é um coringa meu, né? Quando eu não tenho nada mais interessante pra recomendar, eu vou recomendar algo que eu tô ouvindo aí recentemente. E tá aí, Robert DeLong. Mas é isso, né, Renan? O mais engraçado é que a minha recomendação, tipo assim, se eu fosse recomendar música, ela estaria ligada com a minha da última semana, que eu recomendei o Alan Wake. A coisa que eu mais tô ouvindo é uma banda chamada Old Gods of Asgard, que é uma banda fictícia do jogo, mas que as músicas existem no Spotify. Que na verdade uma banda fictícia no jogo. Que é tipo assim, uma banda fictícia, mas ela existe na vida real, que na vida real é Poets of the Fall. Inclusive, não é tipo Gorilas, então. Mas eles têm um perfil totalmente separado chamado Old Gods of Asgard, são para músicas de dentro do jogo. Bacana. Tá aí mais uma recomendação você já tá recomendando, né? Então já deixa aí mais uma recomendação. Estamos recomendando uma coisa atrás da outra aqui. E eu vou recomendar que você me siga no Twitter e Instagram também, lá em @marlonmarins_. Vou recomendar também que você se inscreva no canal se você não se inscreveu. Se você está no YouTube, se você não está no YouTube, se você tá ouvindo isso no Spotify e tudo mais, procura no YouTube e se inscreve. E a recomendação de seguir nas redes sociais também é que a gente avisa as coisas lá, por exemplo, a gente confirma se a gente vai fazer o do Cyberpunk também ao longo da semana. As lives, né? A gente vai fazer muita live por lá. A última live foi muito boa. E eu recomendo também que me sigam, né? No Twitter como Renan Chronicles e lá no Instagram como Renan P2. Eu buguei, não sei porquê. Tudo bem. Renan Chronicles no Twitter, Renan P2 no Instagram, né? Isso. E eu também recomendo que você siga os nossos perfis do próprio podcast, que são @IrmandadeNerd_ no Twitter e Instagram e no facebook.com/marlonmarins. Aliás, facebook.com/Irmandade Nerd Podcast. E pra terminar, vamos recomendar nossos parceiros, né, também. Nossos parceiros aqui, Kit Kat. Não, mas Kellogg's. A gente falou Kellogg's, paga nós. Né, do Portal Viciados. Que tá. Do viciados.net também. Pra você que não sabe, a gente foi adotado pelo viciados.net, então você pode entrar lá, conferir os nossos posts. Todos os episódios estão sendo postados lá aos poucos. Então, aos poucos a gente vai ter nossa casa fixa. Não fixa porque você ainda pode ouvir a gente em todos os outros lugares, mas é lá na viciados.net/Irmandade Nerd, se eu não me engano. Acho que é isso. O URL certinho. Enfim, se você entrar no viciados.net, você vai encontrar fácil. É isso, pessoal. Também recomendo que a gente termine o episódio por aqui. Valeu por ouvir. A gente vai ficar recomendando coisa até amanhã. E valeu por ouvir. A gente volta terça que vem com mais um episódio do Irmandade Nerd Podcast. Antes disso, eu recomendo de assistir todos os outros episódios também. Tá, pode ser? Também. Vamos acabar nessa recomendação, senão a gente recomenda mais alguma coisa? Vamos. É isso. Falou. Falou, gente. A gente volta semana que vem.